A palavra do Senhor diz que lá no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Pode passar. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia quem era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos, viu o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Senhor, nesta hora nós viemos de Ti, porque nós precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Nós queremos sair daqui cheios e plenos da Tua palavra. Nós queremos sair deste lugar aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Vai repreendendo nessa hora, meu Senhor, todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, tentar impedir o propagar da Tua palavra neste lugar. Nós te pedimos nesta hora que o Teu doce Espírito possa mais uma vez trazer o entendimento dos Teus filhos, aquilo que o Senhor deseja falar aos seus corações. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom poder estarmos aqui, né, nesta noite. Nós viemos aí de uma conferência lá em Santarém. Eu estava até hoje de tarde ali numa confraternização, e eu falando assim, graças a Deus, né, que aqui está quente, mas... né, quando a gente vai lá para Santarém, a gente fica pensando que a gente está meio no deserto, né, porque o negócio é tão quente lá, que a gente fica assim, meio pensando que está, mas não está. Lá não é o deserto, lá é um lugar de muita frutificação, um lugar de muita graça. E nós passamos ali uma semana naquele lugar, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor nos enviou ali com um propósito. Porque o Senhor, Ele é assim, Ele sempre faz algumas coisas na nossa vida com propósito, né? Ele nos trouxe aqui nessa noite com propósito. Você não veio aqui simplesmente porque você quis vir. Você veio aqui porque o Senhor te conduziu a este lugar, né? Muitas vezes a gente pensa, não, eu vou lá porque eu quero ouvir a palavra, porque eu quero ver meu irmão, porque eu vou na igreja, eu preciso estar na igreja, mas eu creio sim, que se você está aqui, foi o Senhor quem o conduziu e quem a conduziu a estar neste lugar, amém? E enquanto eu estava ali no meu devocional com o Senhor me falou muito forte em relação a essa palavra, e é justamente o tema, e eu queria me centrar bem no versículo 20 e 14, quando a palavra do Senhor diz assim que, tendo dito isto, voltou-se para trás, que é Maria Madalena, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Quando o Senhor me trouxe essa palavra,
em que Maria Madalena, ela havia, ali a palavra do Senhor fala que Jesus havia sido crucificado, Jesus estava no sepulcro. Mas quando Maria Madalena, Jesus foi levado ao sepulcro, e quando Maria Madalena chegou naquele lugar, ela não mais encontrou o corpo do mestre. E a palavra do Senhor diz que naquele momento que ela chega ali, ela fica muito agoniada, porque ela não vê o corpo de Jesus naquele lugar. Imagine você, pare para pensar. Aí no seu lugar, quando você chegar no lugar, né, tá tudo certo ali, como você havia deixado as coisas, como deveriam ser. Mas quando você chega, talvez, na sua casa, você chega lá e não encontra as coisas como deveriam estar. Provavelmente, assim como ela, você vai procurar saber o que foi que aconteceu, né? E foi o que ela fez. Ela chegou naquele lugar e não encontrou o corpo de Jesus. E logo em seguida, ela vai, procura ali os 2 discípulos de Jesus, Simão Pedro e João, porque a palavra fala que era o discípulo que ele mais amava. E ali os 2 vão até aquele lugar. E quando eles chegam lá, eles não encontram Jesus. Eles encontram os panos que enrolavam o corpo do mestre. Eles encontram o pano que estava sobre a cabeça de Jesus ali no chão. E eles viram e creram então que Jesus não estava mais naquele lugar. Mas a palavra diz que ali ele sai então daquele lugar. E Maria Madalena, ela fica ali. E ali naquele lugar ela começa a chorar, ela começa a prantear. Ela começa ali naquele momento a dizer: mas onde foi que levaram o corpo do meu mestre? Quando de repente chega 2 anjos naquele lugar. E aqueles 2 anjos perguntam: por que choras, mulher? Por que você está chorando? E ela começa a dizer: mas porque levaram o corpo do meu mestre. Levaram o corpo dele e eu não sei onde é que está o corpo dele. Eu estou falando com minhas palavras. E aí ela não percebe, não reconhece que bem perto dela está um outro homem. E esse homem é Jesus. E é justamente nessa parte que o Senhor fala muito forte ao meu coração, que Ele diz: aquela mulher, ela não reconhece Jesus ao seu lado. E o tema desta noite é justamente esse: reconhecer Jesus é tudo na nossa vida. Se ela tivesse ali reconhecido o mestre, com certeza ela não estava pranteando, ela não estava chorando, ela não estava angustiada, ela não estava ali preocupada. Ela já tinha percebido que o mestre estava ao lado dela. Mas a situação que ela estava vivendo era muito difícil. Ela chegou naquele lugar e não encontrou aquele que era para estar lá. O corpo de Jesus era para estar naquele lugar. O corpo do mestre era para estar ali porque havia sido crucificado e havia sido levado para aquele lugar. E o que eu quero trazer nesta noite é justamente isso. Que esse texto ele traz uma preciosa ajuda para nós. Que muitas vezes passamos por muitas situações difíceis. Quem não passa? Né? Se hoje eu perguntar aqui, parar para perguntar o que você está passando, você vai dizer: ah, você nem sabe. Eu estou passando por isso, lá na minha família, o meu marido, meus filhos. Né? Lá no trabalho eu tenho tido muitas situações difíceis que eu estou enfrentando. Ou talvez você diga: não, mas não é no trabalho, é lá na escola, é na faculdade, é na minha vida financeira. Quem não passa por situações difíceis? Como aquela mulher estava passando. Ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela. Ela foi encontrar-se com Jesus, mas Jesus não estava lá. E assim como nós, muitas vezes passamos por dificuldade, por tribulações, por momentos difíceis na nossa vida. E quantas vezes, diante de situações difíceis, não reconhecemos o mestre conosco? Não é assim? O mestre sempre está ali, mas nós não reconhecemos que o mestre está conosco. Nós procuramos tantos lugares, batemos em tantos lugares para poder encontrar, né, Jesus, mas Jesus ele está ali do nosso lado. E assim como Maria Madalena, nós não encontramos e não reconhecemos que o mestre está conosco. Maria Madalena, ela estava ali diante do túmulo do mestre. Jesus havia ressuscitado, mas ela não reconhecera ele naquele momento. Ela não reconhecia que Jesus estava do seu lado. Ela não reconheceu que o mestre estava ali diante daquela situação que ela estava enfrentando, que ela estava passando. Mas Jesus estava com ela. Jesus estava ao seu lado. Talvez a sua fé havia ido embora, né? Diante de tudo que foi falado do Senhor, diante de tudo que havia sido falado de Jesus. Talvez Maria Madalena já não pensava mais que o mestre, né, pudesse ressuscitar. Porque talvez ela teria perdido a sua fé, porque Jesus realizou tantos milagres, tantas maravilhas, e ele disse que iria, e de repente Jesus morreu.
E talvez no seu coração ela tinha que, então, o mestre morreu, o mestre não vai mais ressuscitar. Tudo aquilo que ele havia falado não aconteceu. A crucificação talvez tivesse acabado com a fé dela. Quantas vezes nós estamos como Maria Madalena? Muitas vezes as situações são tão difíceis na nossa vida que a gente perde nossa fé. A gente deixa tomar conta das nossas vidas os problemas, as lutas, as situações, né, as tribulações que vêm sobre nós, elas tomam conta de nós e fazem muitas vezes nós, como essa mulher, perdermos a nossa fé. Nós não acreditarmos mais que vai acontecer, que vamos prosseguir, que nós iremos, que nós alcançaremos, que nós tomaremos posse das promessas. Talvez você esteja assim como ela hoje. Você já bateu em várias portas, você já procurou vários médicos, você já recorreu a ajudas financeiras. Infelizmente, nada pôde te ajudar. Mas eu quero te dizer que o mestre não mudou e que ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo aquele mesmo Deus que fez tantas maravilhas lá no Egito. Ele continua sendo o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que fez milagres. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que está aqui hoje, nesta manhã, nesta noite, para nos dar aquilo que nós precisamos. Eu quero te dizer que ele não mudou e que ele continua sendo o mesmo e que ele tem visto as tuas aflições, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é onipresente. Onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo que nós vivemos, a nossa vida, ele sabe o que nós comemos, ele sabe o que nós bebemos, ele conhece o nosso andar, o nosso assentar, ele conhece tudo de nós. E ele conhece o que você está passando. Ele sabe das tuas dificuldades e hoje, nesta noite, ele veio aqui justamente porque ele quer te ajudar a enfrentar essa situação de uma forma diferente. Eu não sei como você se encontra, mas eu sei que existe um Deus que pode te tirar dessa situação. Existe um Deus que não quer fazer com que você fique como Maria, só olhando o problema, só olhando aquela situação, mas Ele quer que você olhe já para a solução do teu problema. Porque muitas vezes a gente não sai daquela situação, porque nós, sabe o que nós fazemos? Em vez de nós olharmos para a solução, nós só ficamos olhando para o problema. E aí a gente não sai do problema. Maria Madalena, enquanto ela estava olhando só o problema, ela não conseguia sair, ela ficava ali chorando, ficava pranchando. Muitas vezes somos nós assim também. Nós ficamos ali olhando o problema, mas eu não vou conseguir. Aí começa a chorar. Aí eu não vou alcançar. E começa a chorar. Aí eu não vou, isso não é para mim. Isso eu não vou ter na minha vida. E fica ali se pranteando, fica murmurando, fica reclamando. Enquanto o Senhor está ali do nosso lado dizendo, não é assim, não é dessa forma. Eu estou aqui, eu posso te ajudar. Eu posso te dar aquilo que você precisa. É só você me buscar. Porque a palavra do Senhor diz que quem busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, tudo o que você precisa, Ele vai te dar. Não importa o que você esteja vivendo, talvez seja uma situação difícil, que aos olhos dos médicos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, não havia mais jeito para ela. Mas para o nosso Jesus, existe sim uma solução para esse problema. Talvez você esteja passando por um problema na tua vida financeira e você não sabe mais o que fazer, como muitas pessoas aí fora fazem. Não sabe o que fazer e tomam posse de coisas que fazem com que ele só se meta mais em maus lençóis. Eu quero dizer a você que existe um Deus que pode prover tudo o que você necessita na tua vida. É só você buscar a Ele. E esse Deus, Ele está aqui hoje nesta noite. E esse Deus, Ele veio assim como Ele veio com Maria, Ele veio hoje te dizer que Ele é com você. E que Ele não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. Mas o que eu e você então temos que fazer para que nós possamos sair dessa situação, para que nós possamos então viver uma vida diferente, para que nós possamos viver um tempo novo. Queridos, nós já estamos, hoje é dia 18 de novembro de 2018. O ano está acabando. E nós não podemos terminar o ano da mesma forma que começamos. Nós temos que terminar o ano de uma forma diferente. Amém?
Diga, eu quero terminar o meu ano de uma forma diferente. Aí você declara aí o que você quer, como é que você quer terminar o seu ano, de que forma você quer terminar, o que você deseja na sua vida, fale diante do Senhor. Nós não podemos terminar o ano da mesma forma que começamos, nós temos que terminar este ano de uma forma diferente. E como é que eu e você vamos terminar esse ano de uma forma diferente? Você precisa aprender que para você sair dessa situação que você está enfrentando, você tem que ter uma atitude positiva em relação a ela. Eu não sei como é que você está olhando ela. Mas talvez o que está acontecendo na sua vida, você está olhando só para o problema. Você não está olhando que aquela situação que você está vivendo na sua vida é algo que o Senhor está fazendo você crescer. Quantas e quantas vezes, né, eu passei por algumas situações na minha vida, principalmente lá no trabalho. Foram muitas e muitas coisas que eu passei. Eu sempre falo muito do meu trabalho porque foram os lugares que mais assim me marcaram na minha vida. E eu lembro que certa vez, quando eu estava ali no trabalho, tinha uma colega minha que me perseguia muito. Eu já pensava, eu já ia no carro daqui para cá, de casa lá para o trabalho, pensando, eu já estou vendo, hoje o plantão é com ela. Né? Não era sempre com ela, mas sempre que era com ela, eu sempre ficava lá do carro até o trabalho pensando, o plantão hoje é com ela. E eu já sei como é que vai ser. Ela vai fazer de tudo para me prejudicar, porque ela fazia de tudo para me prejudicar. Ela largava as coisas lá do jeito lá que ela achava para me prejudicar. E eu ficava pensando, mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por essa situação? Mas, Senhor, por que isso? Eu não fiz nada contra ela, o que ela tem contra mim? E eu começava a olhar só o problema. Eu só começava a olhar aquela situação. Eu só ficava olhando para aquela tribulação que eu estava passando. Mas o Senhor, Ele não quer que nós façamos dessa forma. Eu estava fazendo de uma forma errada. Eu não estava fazendo certo. Por quê? Porque diante de uma situação difícil, eu tenho que ter uma atitude positiva em relação àquela situação. Qual é a atitude positiva que eu tenho que ter? Eu tenho que ver aquela situação como algo, o Senhor trabalhando na minha vida. Você sabia que existem pessoas que trabalham na sua vida para o bem? Que muitas vezes a gente não acha, porque eu não achava que era para o meu bem. Mas aquela pessoa, aquela enfermeira, minha colega, ela trabalhou para o meu bem, você sabia disso? Muitas vezes eu achava que não era, e quantas vezes eu cheguei no trabalho e eu achava que não era. Mas depois que eu passei por aquela experiência, hoje eu vejo, e eu até agradeço a ela. Muitas vezes quando eu encontro ela, graças a Deus eu não tenho mais nenhum problema com ela. Mas assim, eu sempre digo a ela, olha, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida. Porque aquilo que eu vivi, aquela situação que eu passei, me fez eu me fortalecer. Fez eu ser uma pessoa mais forte, não ficar toda hora chorando. Uma pessoa que fica toda hora choramingando. Uma pessoa que ficava assim, ai Senhor, e agora ela vai me matar. Só faltava isso. Não fiquei mais assim. Eu passei e eu comecei a entender que aquilo que eu passei na minha vida me acrescentou algo para a minha vida. Então, quando nós estivermos diante de uma situação difícil, nós temos que ter uma atitude positiva. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas tenha certeza. Tenha uma atitude positiva em relação a essa situação. Comece a olhar de uma forma diferente. Comece a olhar que essa situação que você está enfrentando é algo que Deus está querendo trabalhar em você. Porque a palavra do Senhor diz que tudo nessa terra coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Comece a olhar que essa situação que você está passando é para que você possa se fortalecer mais com seu esposo. Mas com sua esposa, mas com sua família, mas com aqueles que estão ao seu redor. Porque você sabia, querido, que a ansiedade, ela gera incredulidade. Quando nós só ficamos olhando para aquela situação, para aquela tribulação, e ficamos apenas olhando para ela como algo difícil, como algo que não vai sair. Eu sempre digo a meus filhos, não fale assim que é difícil. Porque se você falar que é difícil, você vai continuar vendo isso como difícil. Mas comece a encarar isso como algo fácil. Porque se você encarar como algo fácil, fácil você vai passar. Nós precisamos entender que quando estamos nesse estado, é impossível enxergarmos a presença de Jesus. Quando nós deixamos a incredulidade vir sobre nós, é impossível enxergarmos a presença de Jesus e acreditarmos em sua
providência. Quando não olhamos para aquela situação de uma forma positiva, nós não vamos ter a providência do Senhor na nossa vida. Porque nós não vamos crer que Ele vai prover. Nós não vamos acreditar que Ele vai nos dar. Nós não vamos crer que Ele vai dar a sua casa própria em nome de Jesus. Que Ele vai entregar nas tuas mãos a chave do teu carro. Nós não vamos acreditar que Ele vai nos dar postos novos no nosso trabalho, que Ele vai nos fazer ter uma porta de emprego excelente. Por quê? Porque nós estamos olhando apenas para aquilo que não temos, só estamos crendo naquilo, né, na tribulação, na situação difícil, no problema. Mas a palavra do Senhor diz que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Tenha uma atitude positiva. Comece a olhar de uma forma diferente. Veja que o Senhor está fazendo você passar por isso para trazer algo na sua vida. Porque quantas vezes, diante de uma situação difícil, nós só conseguimos olhar para o problema. É só o problema, é só ela, é só ele, é esse meu esposo que não vem para Jesus. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Olhe para ele já de uma forma diferente. Olhe para ele aqui na igreja, olhe para ele vindo para a casa do Senhor, olhe, porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você começar a olhar para aquela situação de uma forma diferente, você vai ver que tudo que você está olhando de uma forma diferente vai acontecer. Para você sair dessa situação, você precisa ter uma atitude positiva. Por isso que lá em 2 Coríntios 5:7, a palavra do Senhor diz, porque andamos por fé e não por vista. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos que ter fé, acreditar que o Senhor vai nos fazer sair dessa situação. Queridos, o Senhor não levou o povo dele para o deserto por acaso. Vocês acham que o Senhor disse assim, não, eu vou deixar aquele povo passar pelo deserto ali, porque o deserto faz parte do caminho deles? Não. Tudo que Deus faz na nossa vida, todas as coisas que nós passamos ou vivimos na nossa vida, existe um propósito determinado pelo Senhor. O Senhor levou aquele povo para o deserto porque Ele estava querendo ver como aquele povo iria se comportar no deserto. Porque nós sabemos que no deserto, querido, não é fácil. O deserto não é fácil. O deserto é um lugar onde muitas vezes não tem água, não tem providência. O deserto é um lugar que muitas vezes a gente não tem, né, solução. O deserto é um lugar que muitas vezes a gente não acha uma porta. A gente não tem uma saída, mas eu quero te dizer uma coisa, é no deserto que o Senhor trabalha nas nossas vidas. É no deserto que nós somos forjados. É no deserto que nós somos fortalecidos pelo Senhor. É no deserto que você cresce mais diante do Senhor. Por isso, diante dessa situação que você está enfrentando, tenha uma atitude positiva. Diga, eu preciso ter uma atitude positiva em relação a essa situação. A palavra do Senhor também diz que quando Maria olhou para ali, ela foi para aquele lugar e ela não viu o corpo de Jesus. Simplesmente ela pôs-se a chorar. E ela começou a chorar e os 2 anjos chegaram e perguntaram a Maria, Maria, por que você está chorando? Maria, o que foi que aconteceu? O que foi que te fizeram, Maria? E naquele momento Jesus também chega ali e pergunta a ela o porquê ela estava chorando. E diante de uma situação difícil, essa é a segunda lição que você aprende, que diante de uma situação difícil, você não pode se entregar. Porque hoje nós temos visto tantos casos de pessoas, de jovens e adolescentes que se suicidam. O que mais nós vimos este ano, que já está terminando, foi falando muito sobre jovens, porque o inimigo, ele começou a lançar sua semente sobre a vida de jovens, sobre a vida de adolescentes. E muitos adolescentes e muitos jovens foram ceifados pelo diabo este ano que nós vivemos. Por que será que o inimigo usou tantos jovens, tantos adolescentes? Por quê, queridos? Porque muitos deles
estavam passando por um momento difícil na sua vida. Eles estavam passando por uma situação difícil. Eles não tinham um pai, eles não tinham uma mãe, eles não tinham ninguém que pudesse recorrer. E simplesmente eles acharam que a melhor forma era se entregar àquela situação. E muitos deles deram cabo da sua vida, se suicidaram. Quando o inimigo sabe que quando uma pessoa se suicida, ela não tem direito à vida eterna. Diante de uma situação difícil, nós não podemos nos entregar. Por quê, queridos? Porque Maria Madalena, quando foi até o túmulo do mestre, ela não pôde contemplar o Senhor ao seu lado. Porque ela tinha perdido a esperança. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a vida. Nós não podemos perder a esperança de que o nosso país ele vai ser melhor sim, em nome de Jesus. O nosso país vai ser melhor não porque o Senhor colocou um presidente novo, mas porque nós iremos ajudar o presidente a fazer um Brasil diferente. Nós temos que ter esperança na nossa família, ainda que nós não estejamos vendo. Nós não podemos entregar a nossa família nas mãos do diabo, não. Nós temos que ter esperança que o Senhor vai mudar o quadro da nossa família. Maria, ela perdeu a esperança. E ela não conseguiu contemplar o Senhor ali ao seu lado. Ela não conseguia reconhecer Jesus ao seu lado. Uma mulher que tanto andou com o mestre, mas o mestre estava ao seu lado e ela não reconhecera o mestre. Não podemos perder a esperança. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, não perca a esperança. Continue orando, continue crendo, continue acreditando que o Senhor ele vai te dar providência na tua vida, nessa situação, nesse problema que você está vivendo. Não é para a tua morte, mas é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Porque assim também... Ou o que acontece quando diante de uma tempestade que vem sobre nós, muitas vezes o que nós fazemos em vez de nós chegarmos diante do Senhor e dizemos, Senhor, nós estamos passando por isso, por aquilo, nós choramos, nós ficamos desesperançados, nós queremos entregar os pontos, mas queridos, eu quero dizer algo a você, nós viveremos lutas até o último dia da nossa vida. Você não tem como escapar disso. Ah, mas é porque eu sou cristão e não cristão. Pessoa que está em Jesus, aquele que não está em Jesus. Todos nós viveremos lutas até o último dia da nossa vida nessa terra. Porque as lutas, elas sempre virão. Mas não deixaremos de passar por ela. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 16:33. No mundo vocês terão aflições. Mas ele disse que nós temos que ter bom ânimo. Como é que você está diante dessa situação? Você tem tido bom ânimo? Ou você tem entregado os pontos para o diabo? Ou você tem entregado os pontos para ele fazer aquilo que ele deseja da sua vida? Não entregue os pontos. Pense que essa dificuldade em sua vida, Deus está te fazendo mais forte. Porque toda dificuldade que nós enfrentamos, querido, não é para a gente se entregar a ela, não é para a gente se fortalecer mais. A gente fica mais forte. Quando eu passei por todas essas coisas na minha vida, hoje eu enfrento situações de uma forma diferente, porque eu já passei. E eu sei que aquilo me fortaleceu, aquilo fez eu me ficar uma mulher mais forte no Senhor. Fez eu ser uma mulher mais perseverante. Uma mulher que não fica olhando só para a tribulação, mas olha para o Deus que pode mudar toda a tribulação. Olha para o Deus que pode abrir o mar. Olha para o Deus que pode fazer maravilhas, que pode fazer milagres. Esse é o Deus que eu olho hoje. E pense que essa dificuldade em sua vida está te fazendo ser forte. Você está ficando mais forte. Você está ficando mais enfesado. Diga, eu estou ficando mais enfesado. Aí você diz, mas enfesado, pastor? Enfesado é cheio de fé, irmãos. Essa tribulação que você está passando na tua vida, essa situação difícil que você está vivendo, está fazendo você ficar mais enfesado. E aí, teve um dia que eu
Um dia eu estava assim muito mal, eu passei por um problema muito difícil de saúde. E eu estava ali, o inimigo querendo ceifar a minha vida, ele estava querendo me matar. E eu lembro que naquele dia eu me levantei e disse assim: olha, Satanás, você não tem poder contra a minha vida. Pega tudo que é teu e te manda daqui agora em nome de Jesus. E eu comecei a ficar com raiva dele. Eu comecei a ficar, olha, mas que Satanás é isso? Que ele acha que ele é? Quem ele acha que ele é? Ele acha que ele pode tocar na minha vida? A minha vida ele não pode tocar, porque a única pessoa que pode tocar em mim é o nosso Deus. Então pega tudo que é teu e te manda daqui agora, em nome de Jesus. E eu fiquei enfesada, mas nessa hora eu estava enfesada mesmo. Eu estava enfesada, com raiva dele, cheia de fé. Porque eu estava crendo que o Deus que era comigo, o Senhor não me falou que aquilo que eu estava vivendo era para a minha morte. Mas aquilo que eu estava vivendo é para a glorificação do nome do Senhor. Pensa que tudo isso que você está vivendo na sua vida é para que você possa ser mais perseverante. Porque tem pessoas que desistem assim, rapidinho das coisas. Quando passa principalmente por uma situação difícil, porque é muito bom, queridos, é muito agradável você ter um carro do ano lá na sua casa, você ter uma casa própria, é muito bom você ser uma pessoa bem, financeiramente, você ter tudo na sua casa, mas aí quando você passa por uma situação difícil, como é que você se comporta diante dessa situação? Será que você olha para essa situação e diz assim: o Senhor é comigo? Porque a palavra do Senhor diz que Jó, ele passou por uma situação muito difícil na sua vida. O Senhor deixou ali o inimigo tocar no seu corpo. Ele foi tocado no seu corpo, mas ele disse diante do Senhor: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. É da mesma forma que nós temos que crer, queridos, que mesmo que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Porque o Senhor é conosco. Porque Ele é o nosso Deus. Eu lembro que quando eu estava passando por aquela situação que o inimigo estava querendo ceifar a minha vida, eu disse: olha, a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. A palavra do Senhor diz que se o inimigo ele vem por um caminho, por 7 caminhos ele sai da minha presença. Então pega tudo que é teu e te manda agora em nome de Jesus. Nós temos que crer que essa situação é para nos forjar, queridos, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, como pessoas que não se deixam e nem se entregam às situações difíceis. Porque essa situação não é para a tua morte, mas para manifestar a glória de Deus. Querido, a sua atitude determinará sua altitude com Deus. Qual é a atitude que você tem tido diante dessa situação? Como é que você tem enfrentado? Porque tudo na nossa vida ele tem um tempo determinado pelo Senhor. Talvez você já esteja passando por essa situação há muito tempo. E você deseja sair dela, mas eu quero te dizer que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. E essa é a terceira lição que eu aprendo, que diante de uma situação difícil, eu tenho que crer que há um tempo determinado pelo Senhor para aquela situação que eu estou vivendo. Maria, ela não ficou o tempo todo choramingando, ela não ficou o tempo todo pranteando. No tempo certo, o Senhor se revelou a ela. A mesma coisa somos nós. O Senhor, Ele quer se revelar a nós, mas Ele só vai se revelar a nós no tempo certo. Por que o Senhor não se revelou logo a Maria? Porque o Senhor podia chegar e dizer assim: Maria, sou eu, Jesus, aquele a quem tu seguias, aquele a quem eu fiz milagres, fiz maravilhas. Lembras de mim, Maria? Mas o Senhor estava querendo ver a atitude de Maria em relação àquela situação. E muitas vezes o Senhor ainda não se revelou a nós, porque Ele está querendo ver a nossa atitude em relação a essa situação. Qual é a tua atitude? Porque tudo em nossa vida ela tem um tempo. Jesus ele se revela a nós no tempo certo, porque o kairós de Deus não é como o nosso.
Muitas vezes a gente fica, queridos, cansado, como eu fiquei por muitas vezes cansada. Eu já estava assim, estafada, eu já não aguentava mais aquela situação. Eu já ia chorando no meio do caminho, daqui para lá, eu já não aguentava, eu chegava lá, eu chorava, eu ficava assim, agoniada, eu estava já assim no meu limite. Aquela situação que eu estava enfrentando era o meu limite. Eu não estava mais aguentando aquela situação. E eu dizia ao Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu lembro que naquele dia, quando eu falei, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Até quando o Senhor vai me deixar nesse lugar? Até quando o Senhor vai fazer com que eu passe por essa situação? Eu não estou mais aguentando. O meu corpo já não aguenta mais, Senhor. Eu não posso mais viver neste lugar. Mas eu também não irei sair se não for da Tua vontade. Até quando? E eu lembro que naquele dia, quando eu estava indo para o trabalho, nós fazíamos uma oração naquele lugar. E naquele dia o Senhor falou comigo. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E justamente naquele dia, o Senhor me libertou daquele lugar. Porque tudo, querido, na nossa vida tem um tempo determinado pelo Senhor. Tudo na sua vida. O Senhor não vai fazer você passar por essa situação por acaso. Tudo na nossa vida tem um propósito. Diante de uma situação difícil, creia nisso, que existe um propósito determinado pelo Senhor diante daquela situação. Existe um propósito. Porque tudo na nossa vida, queridos, é com propósito. Deus, Ele não faz nada se não houver um propósito. Deus não faz nada que não haja uma definição, um destino para aquilo. Você sabia que hoje, para você vir aqui, foi algo destinado pelo Senhor? Para você estar neste lugar, foi algo que o Senhor fez para que você estivesse aqui. O Senhor tirou tantos empecilhos, tantas barreiras, para que você pudesse estar aqui, porque tudo na nossa vida é feito com propósito. Assim como naquela época havia um propósito de Maria, a primeira mulher, a primeira que foi até o túmulo, a primeira que visitou o sepulcro, a primeira que viu Jesus ali e não está mais no sepulcro, a primeira que viu Jesus ressurreto. Maria foi a primeira a ver Jesus. Maria foi aquela que o Senhor, quando ali se revelou a ela, ela foi a primeira pessoa que levou até as outras pessoas, discípulos dele, dizendo, olha, eu vi o Senhor Jesus. Ele está vivo. Ele ressuscitou, Ele está aqui entre nós, Ele não morreu, Ele ressuscitou. Havia um propósito de Ele estar naquele lugar, como há um propósito de você estar passando por esse problema, como há um propósito de você estar passando por essa situação, como há um propósito de você estar dentro do vulcão, ou dentro talvez de algo que você não gostaria de estar. Vimos aqui que tudo que acontece em nossa vida há um propósito. Eu aprendi algo muito importante ao longo da minha caminhada cristã. Que todas as vezes que nós passamos por algo na nossa vida, nós não temos que perguntar ao Senhor, por que, Senhor, isso? Por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Porque o Senhor está me fazendo passar por essa situação. Eu lembro que um dia eu estava lá na minha casa. E eu tinha eu tinha saído do emprego. E hoje, né? Quando a gente sai do emprego, a gente fica com seguro-desemprego. São 6 meses de seguro-desemprego, mas o seguro acaba, né, irmãos? Ele não é eterno, é só 6 meses. E eu lembro que eu estava ali na minha cozinha e eu... ali já um pouco preocupada com algumas situações que nós estávamos enfrentando, porque quando você tem um dinheiro, até aquele dinheiro ele já é determinado para algumas coisas dentro da sua casa. E o meu salário era o salário maior mesmo de casa, era o meu que mantinha toda a casa. E eu lembro que eu estava ali limpando as coisas, e eu comecei a lavar a louça, e eu comecei assim a ficar muito preocupada. E eu comecei a dizer ao Senhor, mas Senhor, e agora? Como é que a gente vai pagar isso, Senhor? Como é que nós iremos pagar essas coisas? Senhor, e eu comecei a ficar ali tão preocupada, e eu ficava ali lavando a louça, mas eu não conseguia lavar porque eu comecei a chorar.
E eu comecei a dizer, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Não existe mais dinheiro, o dinheiro já vai acabar, e o que eu irei fazer? E eu lembro que naquele dia o Senhor olhou, o Senhor falou ao meu ouvido, e Ele me falou muito claramente, Ele disse para mim assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se o Senhor está falando com alguém, mas eu quero dizer essa palavra mais uma vez. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E naquele momento, quando o Senhor falou ali comigo, eu fiquei parada e disse, Senhor, eu sei então que o Senhor vai prover todas as coisas. Porque eu não estou olhando, Pai, para essa situação a partir de agora, mas eu estou olhando para Ti, que és o provedor de todas as coisas. E creia, queridos, até hoje, tudo que eu preciso na minha vida, o Senhor provê. Porque eu estou crendo que Ele que provê todas as coisas. Eu aprendi que nós não temos que perguntar por que eu estou passando por isso. Mas eu aprendi que nós temos que, sim, perguntar ao Senhor, para que isso? Para que isso? Vamos ficar de pé nesta hora.